Olá pessoal, mais uma atualização para o blog, um blog literário com os que já viram, deram a chegada lá sabem, o assunto no blog é só literatura. O blog é marcocotrim.com.br e o nome do blog é Quem não escreve não conta a sua história. É por isso que eu estou escrevendo, é por isso que eu estou falando e colocando no vídeo. Estou contando a minha história desde que eu comecei a escrever. Então, pessoal, para atualizar aí os vídeos, tem lá vários assuntos. Eu coloco vídeos de literatura. Na seção Café com Letras, eu coloco uma pincelada sobre filosofia, fala de mitologia e de escrita criativa. Então, hoje eu vou atualizar com um vídeo sobre escrita criativa. E eu vou tratar de um artigo que eu escrevi para também colocar no blog. E o artigo trata do seguinte: a construção do personagem. E por que isso? Já vamos saber. Tempos atrás, um amigo me questionou o seguinte: escuta, Cotrim, como é que você faz para achar o personagem, o nome, como é que o personagem é, etc, etc. E ele perguntou isso porque falou: rapaz, onde é que você achou o nome Petronilha? Eu falei: eu pensei em um nome antigo, porque eu trato, a história se passa no meio do século XX até o final do século, até a parte final do século XX, então Petronilha é o nome do interior e tal, então eu achei bom. Ele falou: pois é que é o nome da minha avó. E aí a gente começou a conversar sobre esse personagem. Então eu disse para ele que não dava para escolher uma pessoa e falar: puxa, o Joãozinho da Silva, que vai ser um jogador de futebol, vai ser parecido com o Neymar. Não dá. O engenheiro, o fulano de tal, é parecido com o engenheiro amigo meu que vai... Não dá, porque o personagem tem que ser complexo. E eu explico por quê. Retomo aqui uma aula do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, uma sumidade em escrita criativa. Ele diz o seguinte, que o personagem é o fio condutor da história. Tudo na história gira em torno do personagem. Os acontecimentos que ele provoca, que os outros personagens provocam nele, inclusive os acidentes. E ele diz: os fatos aleatórios que ocorrem devem ser provocados, ser estimulados pelo personagem. Aí complicou, né? Como é que o personagem vai controlar uma chuva, um acidente, uma batida de carro? Não vai. Mas vamos continuar a história. E aí ele vai, eu estou seguindo aqui no meu artigo, um roteiro para falar para vocês. Agora, uma coisa que eu disse para o meu amigo: olha, não tem regra mínima para você escrever. Não existe. Tem gente que escreve bem, tem gente que escreve mal, tem gente que... Todos eles podem ser lidos ou não, né? Mas existem certas regras mínimas. Primeira coisa, saber escrever. Não vai escrever um livro sendo analfabeto, não dá. Segunda coisa, conhecer o mínimo de sintaxe, né? Saber como é que as palavras se arrumam, ajuda. Saber um pouco de português, isso ajuda. Então são regras mínimas que todos devem seguir. E quanto à história em si, a história de ficção em si, também tem algumas regras. Por exemplo, deve-se transmitir emoção ao leitor, né? Se você não transmite nenhuma emoção, para que ele vai ler a sua história? Mas tem mais um motivo para transmitir essa emoção, transmitir a história com descrições, com diálogos, com digressões, seja com o que for, com ação, seja com o que for, transmitir o correr da história, levando o leitor a sentir o que o personagem está passando. Senão não tem sentido. E tem uma coisa muito mais importante que nós vamos falar logo a seguir, que é o seguinte: existe uma coisa... O livro é um diálogo, né, pessoal? O livro é uma conversa. E é um diálogo que não obedece tempo nem espaço. Você vai ali na livraria ou vai na Amazon, seja onde for,
e você começa a dialogar com Platão, dialogar com Sócrates, dialogar com gente que viveu há 2.300 anos atrás. Então, pessoal, o livro é um diálogo. E esse diálogo precisa de algum acordo, precisa de um... Eu estou voltando agora para a ficção. Para o ficcionista, travar esse diálogo com o seu leitor, estabelece-se... Ninguém percebe isso, porque é uma coisa tácita, é uma coisa não combinada, não é um contrato formal assinado e registrado no cartório. Claro que não. Estabelece-se um pacto ficcional. E o que é isso? Esse pacto funcional é esse acordo entre escritor e leitor. Olha, escritor, eu vou ler seu livro, mas eu quero sentir as emoções da história. Se eu não sentir, eu paro de ler. E para sentir as emoções da história e parar com o restante, né, deitar na cama ou sentar no sofá, onde a pessoa gostar de ler, sentar na poltrona, acender o abajur e começar a ler um livro de papel, ou no computador, seja onde for. O que é que ocorre com o leitor? Ele suspende o juízo. Ou para o leitor ficou louco? Não. Ele suspende qualquer julgamento sobre a sua história. Ah, é. E aí, você não pode falhar com o leitor, porque se você escreve uma bobagem, você quebra esse pacto. Bom, vamos lá, voltando a falar do personagem em si. O exemplo que eu não vou adiantar nada do livro, porque senão fica muito esquisito eu dar spoiler aqui, não dá, né? Mas o livro é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e a personagem é Macabea. Vocês já devem conhecer, então podia até arriscar dar um outro spoiler, mas não vou fazer isso. E aí, eu transcrevo, tá bem assim no texto, transcrevo umas poucas palavras do livro Escrever Ficção, do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, primeira edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2019. Eu comprei esse livro logo que saiu, maravilhoso. Olha as palavras dele. Clarice Lispector nos mostra que fatos aleatórios podem ser provocados. Opa! Se é aleatório, como é que é provocado? Aí que tá, pessoal. O personagem tem que, de uma certa forma, atrair esses fatos aleatórios. Tem que se dirigir ao local onde acontecem esses fatos aleatórios. Vamos lá. No final de A Hora da Estrela, não vou contar o final, acontece um fato interessante, não é corriqueiro, um fato aleatório. Aí o professor fala assim: nenhum dos meus alunos achou estranho. Afinal, ela, Macabea, só poderia terminar assim, daquele jeito. Ou seja, ela, a personagem, provocava todas as tragédias. A personagem se provocava uma tragédia. Não, isso é uma maneira de dizer. Naquele comportamento, na psique, né, da personagem, cabia aqueles fatos aleatórios. Vamos continuar. Na prosa de Clarice, o acidente, portanto, deixa de ser uma casualidade para se transformar em algo natural, possível e ainda mais, transformar-se numa exigência da história. Ou seja, no final do livro, somente aquilo é que poderia acontecer com a Macabea. Outra coisa ia ficar esquisito. Então, apesar de aleatório, o fato que ocorre no livro A Hora da Estrela, no seu final, quase no finalzinho ali, ele não suspende, não quebra, não corta o pacto ficcional. O leitor não começa a duvidar da credibilidade do autor, ou seja, da história. Então, depois de terminada a leitura, a sensação que fica, mesmo que inconsciente, é de que nada mais poderíamos esperar
da Macabea, né? Pela personalidade que a Clarice Lispector construiu durante o começo do livro, pelo jeito da Macabea se comportar, pelo modo como a Macabea se colocava no mundo, só poderia acontecer aquilo. Continuando. O que o mestre disse que só tinha que ser possível aquele fato, né? Pessoal, você só pode colocar numa cena possível e crível. Crível, mais importante, crível do que possível. Você só pode colocar numa cena algo que seja crível, possível dentro daquela ficção. Você não pode colocar algo que seja incrível, por mais corriqueiro que seja. Você lê um fato no jornal, corriqueiro. Fulano foi atropelado na avenida tal, cruzamento com a avenida tal, o carro bateu no poste e atropelou fulano. Comum. Mas você não pode simplesmente levar isso para uma história e querer que o leitor acredite, porque pode ser incrível para aquela personagem, para aquela ação, para aquela cena. Ou seja, você pode levar para a história o impossível crível, a que a pessoa pode acreditar, mas não pode levar o possível incrível. E aí, eu termino o seguinte aqui, ó. Suponhamos que eu queira numa história que o meu personagem morra no fim, e ele vai morrer de um modo bem espetacular dentro da história. Vai cair um meteorito em sua cabeça. Essa é a estrutura da história. Eu estou construindo os arcos de personagens, estou construindo as cenas e tal e tal. E eu preciso dessa cena para finalizar aquela parte ou o livro. Ora, caiu um meteorito na cabeça, isso é impossível. Como que vai cair um meteorito na cabeça de uma pessoa? É quase impossível, mas a gente pode dar uma torcidinha nas coisas. Por exemplo, eu posso dotar esse personagem de um comportamento tal que promova isso. Como assim? Bom, primeiro eu tenho que dar umas características físicas, né? Para que o personagem se adapte à cena. E depois eu dou as características psicológicas. Então, eu coloco esse personagem como, por exemplo, com a profissão de astrônomo. E que ele gostava de observar os astros. E aí eu o levo para o deserto do Atacama, porque ele tinha lido uma notícia no jornal que ia haver uma chuva de meteoros naquelas noites que ele passou lá. Ora, para passar a noite no deserto, tem que ser um cara forte, musculoso, não musculoso, mas forte, de compleição forte, para que ele vai andar horas. Tem que ser um cara sem medo, que gosta de ficar sozinho à noite no deserto. Ele precisa ser forte para enfrentar algum animal que o ataque, ou a sua luneta, que ele quer observar a chuva de meteoros. Então, se a profissão dele for astrônomo, ótimo. Justifica ele sair daqui do Brasil e ir para o Chile. Se colocar no deserto no meio da noite e ficar a mercê de um meteoro. E não é que um meteoro cai na sua cabeça, dele, do personagem. Então, isso é uma colocação que torna um fenômeno impossível praticamente, né? Eu nunca tive notícia de alguém que morreu de meteoritada na cabeça. Mas, para a história, você pode tornar isso crível, né? Então, pessoal, eu digo assim, às vezes estou falando de literatura, eu digo assim, olha, se é o impossível que não interrompe, não corta, não arrebenta o pacto ficcional e o leitor continua acreditando na história, tudo bem. Se é o impossível, crível, pode colocar. Agora, se é o possível incrível, não coloca. E o exemplo que eu dou sempre é o do piano, né? O cara vai passando na avenida, ele cai um piano na cabeça. Ora, isso é uma forma horrorosa de você terminar uma cena. Parece que você pegou com a mão e colocou ali uma coisa que
imediatamente o leitor vai falar, pô, mas o cara tinha que estar na avenida naquela hora e cai um piano na cabeça dele, de onde veio esse piano e tal? Ora, o piano podia ter saído de uma mudança, né? O guindaste, a corda do guindaste quebrou, estava tirando um piano do 10º andar, e aí o piano arrebentou, a corda arrebentou e o piano caiu na cabeça do sujeito. Mas na história isso não fica legal. Fica construída uma cena artificial para a história e que na literatura se chama isso Deus ex machina. Você já deve ter assistido filmes ou lido histórias assim. De repente, um fato que não cabe na narrativa acontece para cair bem para o personagem e a narrativa terminar bem. Então, pessoal, aí, voltando à conversa com meu amigo, eu disse a ele o seguinte, olha, eu não posso pegar uma pessoa conhecida, por exemplo, se eu soubesse que a sua avó se chamava Petronilha, eu não ia usar o nome Petronilha na minha personagem, porque aí eu ia precisar perguntar para você as características psíquicas da sua avó, saber como era que era a sua avó, para tentar, né, não colocar as características que fossem diferentes da personagem, separar as duas coisas, já ia me dar mais trabalho. Então, eu não colocaria Petronilha, talvez colocasse Constância, ou Venância, ou Viridiana, um nome qualquer. Mas Petronilha eu não colocaria. Mas no livro ficou muito bom Petronilha, muito bom. Então, eu disse para ele, olha, para finalizar a conversa, contei a história do professor Assis Brasil e disse, Macabeia tinha que acabar daquela forma, não tinha outra. Porque se a Clarice Lispector terminasse A Hora da Estrela de outra maneira, ia ficar esquisito. Aquele jeito adaptou perfeitamente, né? E aquilo, obviamente, não é vida real. Então, para evitar ser invadido por pensamentos pensando em pessoas, olha, não, mas o fulano não é assim, ele precisa ser nervoso e o fulano não é e tal. Então, a gente evita, né? A gente, quer dizer, no meu caso, eu evito fixar, eu me fixo às vezes em lugares, porque aí fica fácil de escrever, né? Um campo, uma avenida, uma casa, uma mesa, um objeto. Objetos também, às vezes, eu me fixo. Mas pessoas não, porque eu preciso dotar os personagens de uma complexidade tal que abrace todas as peripécias da história. Quais peripécias? O desenrolar da história, as reviravoltas que o pessoal gosta de chamar, gosta aí de americanizar as coisas, eles chamam isso de plot twist, ou seja, reviravolta da trama, uma torcida da trama. É melhor chamar de peripécia, né? Que é a palavra portuguesa. Então, a palavra do português. Então, pessoal, para dotar o personagem de características tão complexas que eles abracem todas as peripécias da história, não pode se basear numa pessoa que você vê na rua. Você pode observar a vestimenta dele, pegar um detalhe do cinto, que é um objeto, mas não as características psicológicas. E eu agora estou falando isso assim hoje a expressão é lugar de fala, porque acabei de escrever o livro, já foi impresso o tal Corpo Fechado, que vai ser lançado no dia 4 de dezembro aqui em Taubaté. E a história dá muitas reviravoltas, algumas que praticamente impossíveis, mas o personagem comporta. O personagem comporta, né? O personagem não está um dos polos do maniqueísmo, ou bom ou mal, não, ele está no meio, está lutando, tá? Então, a gente torna a psicologia do personagem complexa, a vivência dele conturbada para suportar todas as reviravoltas da história. Daí a gente vai concordar com o professor Assis Brasil. O fio condutor da ficção é o personagem. Muito obrigado, até o próximo vídeo.